Olá, gente! Vamos dar mais uma pegada aqui no nosso livro A República de Platão, né? Fazendo a nossa leitura, mais uma leitura mais analítica, mais vagarosa. Vou dando uma ou outra opinião, vou tecendo considerações sobre uma ou outra coisa que nós vamos encontrando aqui. Aí a leitura fica mais interessante, né? O que você está achando? Está achando boa a leitura? Está tudo indo bem? Está tudo indo bem tranquilo? Deixa seu recado aqui. Vamos continuando então? Vou começar o 379 do A até o E. Está se perguntando qual fábula que se deve ensinar para o futuro governante. Como é que a gente faz com que o nosso futuro governante seja uma pessoa, entre aspas, boa e que faça justiça na sociedade? Então, continuando, e eu respondi: Adimanto, de momento nem eu nem tu somos poetas, mas fundadores de uma cidade. Quer dizer, nós estamos bolando aqui como é que se faz uma cidade. A gente não tem formação suficiente, talvez, para dizer qual fábula o nosso amigo aí que vai dirigir a cidade deve ler. Como fundadores, cabe-nos conhecer os moldes segundo os quais os poetas devem compor as suas fábulas. E dos quais não devem desviar-se ao fazerem versos, mas não é a nós que cumpre elaborar as histórias. Quer dizer, nós temos que ter assim uma linha mestra do que é que nós queremos. Mas nós não elaboraremos as fábulas, não elaboraremos os versos. Está certo, declarou. Mas isso mesmo dos moldes respeitantes à teologia, queria eu saber quais seriam. Seriam do teor seguinte, respondi: tal como Deus é realmente, assim é que se deve, sem dúvida, representar, quer se trate de poesia épica, lírica ou trágica. E aqui ele pergunta: tudo bem, nós vamos fazer com que a pessoa que vai nos representar, seja bem informada, mas essa fábula que nós queremos que alguém invente, que são os poetas, os escritores, nós não somos esses, tem que ter algumas linhas. Mas quais? Ele falou: olha, tem que ser alguma coisa de tinho, de cunho religioso. E aí pergunta: e aí, como é que seria isso? Olha, tem que representar o que realmente Deus é, né? E aqui fica uma pergunta antes dele responder também. Mas a que Deus que ele está se referindo então? Claro que aqui nós estamos falando de Grécia lá atrás, mas a que Deus? Ao Deus da época. Mas a gente não tem também que representar o não Deus também? Ou só Deus? Vamos voltar aqui para não ficar mais complexo o negócio. Assim deve ser, ora, Deus não é essencialmente bom e não é assim que se deve falar dele, sem dúvida. Ele está falando de Deus por conta da bondade, por conta de que você deve instruir a pessoa que vai governar a comunidade que eles estão criando, por isso que é a república, segundo regras divinas, segundo regras de Deus, porque Deus é bom. Simples assim. Mas nada que seja bom é prejudicial, não é? Não me parece que seja. Ora, o que não é prejudicial é nocivo? De modo algum. Mas o que não é prejudicial faz algum mal? Também não. E aquilo que não faz mal algum não poderia ser causa de nenhum mal? E como é que haveria de sê-lo? Se aquilo que não produz mal nenhum não poderia ter sido criado por algo mal? Eu disse, mas como é que isso ia acontecer? Mas então, o que é bom não é vantajoso? Claro que é. Então, é causa de benefício? É. Ora, então, o bem não é a causa de tudo, mas causa de bens e sem culpa dos males, com toda certeza. Portanto, prossegui eu, Deus, uma vez que é bom, não poderia ser a causa de tudo, como diz a maioria das pessoas, mas causa apenas de um pequeno número de coisas que acontecem aos homens e sem culpa do maior número delas.
que muita coisa que acontece para os homens não tem nada de bom, tem de ruim. Com efeito, os nossos bens são muito menos do que os males, e se a causa dos bens a ninguém mais se deve atribuir, dos males tem que se procurar outros motivos, mas não o Deus. Quem é que inaugurou o mal? Né? É Deus? Foi Deus? Tudo isso para discutir uma outra coisa, né? Que é a formação de uma comunidade. Parecem-me muito exatas as tuas palavras, então, prossegui eu, não deve aceitar-se o erro cometido por Homero ou qualquer outro poeta ao dizer este absurdo aqui, ó, acerca dos deuses. E vai falar aqui agora. Que no limiar de Zeus repousam duas vasilhas, cheias de destinos, uns bons e outros maus. E que aquele a quem Zeus dera uma mistura de ambas, o bem e o mal, uma vez compete-lhe o mal, outras o bem. Mas, continuando, aquele a quem não der essa, mas apenas a segunda, sem mistura, que der só o mal ou der só o bem, e essa é a fonte terrível perseguirá sobre a divina terra. E ou que, para nós, Zeus é o distribuidor, então, quer de bens, quer de males. E quanto à violação dos juramentos e das tréguas, que foram quebradas por Pândaro, lá na Ilíada, né? Se alguém disser que isso sucedeu por causa de Atena e de Zeus, não o louvaremos. Tampouco louvaremos a disputa e julgamento imputados a Temis e a Zeus. Essa aqui é uma referência, estou lendo aqui embaixo, ao poema perdido do ciclo épico intitulado Cípria. Outros admitem, com menos probabilidade, que o passo seja da Ilíada. Voltando, nem ainda se deverá consentir que os jovens ouçam que, como afirma Ésquilo, e já vou entrar no 380 AE, Ésquilo dizia, Deus faz surgir uma falta no homem quando quer arruinar por completo uma causa. Você vê, eles começaram a falar assim, puxa, mas nós vamos falar de Deus daí para essa pessoa que será preparada para nos governar? Sim, porque Deus é bom. Mas daí começam a trazer o outro aspecto. Aqui de Zeus, Deus, mas tem a parte ruim. Como é que faz? Mesmo assim a gente joga para a pessoa? Continuando mais, se alguém tratar dos sofrimentos de Níobe, aos quais pertencem esses versos iâmbicos, ou dos Pelópidas ou de Troia, ou qualquer tema dessa espécie, ou não lhe devemos consentir que diga que isso é obra de um Deus, ou, se diz que é dele, tem de descobrir a razão do fato, aproximadamente como nós estamos agora a procurá-la, e de dizer que o Deus procedeu de modo justo e bom, e que os culpados lucraram com o castigo. Aqui estou recordando passagens da Bíblia em que no Velho Testamento às vezes Deus é mau, ou Deus permite certas coisas acontecerem, o Deus cristão. No Novo Testamento às vezes também. E aí as pessoas, os cristãos dizem, mas Deus não tem, Deus escreve certo por linhas tortas, no final a obra de Deus vai se completar. Fica aqui só a indagação. Que o poeta diga que quem espia a pena é desgraçado e que o autor da desgraça foi a divindade, não devemos consenti-lo. Mas devemos consentir sim se disserem que precisavam de castigos maus por serem desgraçados e que, espiando o seu crime, estavam a receber um benefício de Deus. Que se diga que o Deus, sendo bom, foi causa de desgraça para alguém, é coisa que se deve combater por todos os processos. Porque Deus não é mau. Se ele utiliza determinada maldade, é para benefício humano. Que se diga que o Deus, sendo bom, foi causa de desgraça para alguém, é coisa que se deve combater por todos os processos, para que ninguém faça afirmações dessas na sua própria cidade. Se quer que eu tenha uma boa legislação, que ela tenha uma boa legislação,
Nem pessoa alguma velha ou nova ouça contar tais histórias em verso ou em prosa, pois quem assim falasse diria impiedades, nem utilidade para nós e em desacordo uns dos outros, isto é, se nós tivéssemos que contar fábulas onde Deus fizesse o mal, que nós também falássemos nas fábulas que Deus tem um fim com aquela maldade. Estou interpretando aqui a República. Voltarei contigo a essa lei, interveio ele, pois agrada-me. Essa seria, pois, prossegui eu, a primeira das leis e dos moldes relativos aos deuses, segundo a qual deverão falar os oradores. E poetar, os poetas, né? Falar os vates que Deus não é a causa de tudo, mas só dos bens, ou causa do bem. Porque mesmo que Deus permita uma maldade, tem um bem atrás daquela maldade. E é perfeitamente suficiente, declarou ele. E agora, quanto ao segundo, supõe-se que Deus é um feiticeiro e capaz de traiçoeiramente aparecer de cada vez com a sua forma, ora assumindo figuras muito variadas, estando ele mesmo presente, mudando o seu aspecto, ora iludindo-nos e simulando uma aparição dessa espécie? Ou que é um ser simples e o menos capaz de todos de sair da sua própria forma? De momento, não sei que resposta te hei de dar. E se for da seguinte maneira, não é forçoso se alguém sair da forma que lhe é própria, que se transforme a si mesmo ou seja transformado por alguém? É forçoso. Mas as coisas melhores não são as menos sujeitas a metamorfoses e alterações por influência alheia? Por exemplo, o corpo mais saudável e mais forte não é o que menos se altera pela ação da comida, da bebida e do esforço, bem como qualquer planta sujeita ao calor do sol e ao vento ou a qualquer acidente dessa espécie? Interessante. Vamos continuando aqui. 381-AE. Como negá-lo? E quanto à alma, não será a mais corajosa e a mais sensata a que é menos abalada e alterada por qualquer acidente externo? Sim. E certamente que pela mesma razão, todos os objetos compostos, utensílios, edificações, vestuário, se forem bem confeccionados em bom estado, alterar-se-ão o mínimo por efeito do tempo e dos demais incidentes? É isso. E certamente que pela mesma razão, todos os objetos, compostos, enfim, tudo isso se altera por efeito do tempo. É isso. Portanto, tudo que encontrar em bom estado, por efeito da natureza, da arte ou de ambas, receberá o mínimo de alterações por efeito de outrem. Assim parece. Ora, Deus, e quando lhe diz respeito, é em tudo melhor. Como negá-lo? E desse modo, certamente Deus é quem poderá ter menos formas, sem dúvida, que é quem terá menos forma. Mas não poderá ele metamorfosear-se e se alterar e alterar-se? É evidente que sim, se de fato se altera. Então, transforma-se em melhor e mais belo ou em pior e mais feio do que é. É forçoso que em pior, se de fato se transforma, porquanto não havemos de dizer que Deus carece de qualquer parte da beleza ou da virtude. Dizem muito bem, respondi. Mas, mesmo assim, parece-te, cara de manto, que alguém, da sua livre vontade, seja Deus ou homem, queira de qualquer modo tornar-se inferior? Porque se Deus pode tudo, ele pode se transformar em tudo. Se ele quiser, ele pode se transformar em inferior? É impossível. Logo, é impossível, continuei, até a um Deus querer transformar-se, mas, segundo parece, cada uma das divindades, sendo a mais bela e melhor que é possível,
permanece sempre de uma só maneira, com a forma que lhe é própria. Parece-me inteiramente necessário, disse ele. Então, meu caro, nenhum dos poetas nos vem a dizer que os deuses semelhantes a forasteiros de outras terras, sob aspectos variados, percorrem as cidades. Isso está na Odisseia. E que ninguém venha contar mentiras sobre Proteu e Tétis, nem põe em cena nas tragédias ou noutros poemas, era metamorfoseada em sacerdotisa a mendigar para os filhos vivificantes do argivo rio Ínaco. E que não nos digam tantas outras mentiras desse gênero e que, por sua vez, as mães, convencidas pelos poetas, não atemorizem os filhinhos contando-lhes histórias errôneas de como certos deuses vagueiam de noite com a aparência variada de estrangeiros ou forasteiros, a fim de que, ao mesmo tempo, nem blasfemem contra os deuses, nem tornem os filhos mais medrosos. Que não façam isso. Porém, continuei eu, os deuses por si não são capazes de se metamorfosear, mas fazem-nos crer que aparecem sob toda espécie de forma, por meio de ilusões e feitiçarias? Talvez, respondeu. Aqui eu termino, para não ficar extenso o capítulo, depois eu retomo, e retomo o 382A e. Veja que interessante, né? Quando se imagina e a complexidade que vai se trazendo, né? O que vai se ensinar para alguém que dirigirá a nossa cidade. E agora chegou-se a discutir, nós vamos ensinar sobre Deus, mas daí eles começam a questionar, mas espera aí, Deus é bom? Sempre é bom. Mas e quando Deus faz o mal? Não, espera aí. O primeiro, aspas, mandamento que nós precisamos ensinar para essa pessoa que será preparada para nos governar é que Deus sempre é bom. Então, mesmo que ele permita uma maldade, é para um bem no final. E depois, como segundo mandamento, ele começa a perguntar: ok, mas será que Deus pode se transformar em qualquer coisa? Pode, ele pode tudo. Ele pode se transformar numa coisa ruim? Aqui é que nós estamos no meio da explicação. Vamos aguardar então. Valeu? Volto logo aqui com a continuidade da nossa leitura. Muito obrigado, até mais.